Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira chegou, hoje é dia 21/9/2021. Tamo aqui, olha lá, tá o gatinho, o ratinho e o ET. Agora tá com a família mais cheia, só falta o ursinho. O ursinho falou que tá muito quente, que tá correndo. Quer ficar escondido dentro da montanha. Ah, meu Deus do céu! Vamos lá, gente, vamos começando pelo dólar? Vamos lá que nós vamos bater papo aí um pouco de umas coisas aí. O dólar ontem fechou com alta de 0,93% e fechou a R$ 5,33. Mas tem um porém, viu, gente? Eu vou falar para vocês, é que vocês não conseguem ver o gráfico, mas chegou mais ou menos 1h45 da tarde, o dólar pegou e arrepiou para cima, depois ele deu uma queda, depois ele foi subindo, até mais ou menos umas 4h13. Quando chegou 4h13, o dólar despencou, fez zoom. Se não fosse isso, a subida do dólar era para ser uns 2% pelo menos. O Banco Central ontem ele interviu vários momentos, eu vi ali, estava dando uma verificada, ele estava intervindo no mercado, ou seja, está tendo controle do dólar, porque isso pode gerar uma inflação danada no Brasil, e não é só isso, porque nós temos alguns problemas que não tem muita explicação. Um exemplo, olha só o que saiu de notícia aqui, por exemplo. Na Infomoney saiu o seguinte, presta atenção nisso daqui, isso aqui que me deixa muito maluco. O real tem o pior desempenho no mundo nesta segunda-feira, com aversão a risco e ansiedade sobre a dobradinha Fed cupom. Mas, de forma geral, ativos emergentes e correlacionados a commodities sofreram em bloco. Todos caiu, realmente todos desvalorizou, ou seja, todos o dólar disparou, todos. Mas o real, em particular, foi o que mais se afetou, fazendo com que real tenha pior desempenho no mundo. Essas coisas que não dá para entender, é isso que precisa resolver. Enquanto o pessoal do Banco Central não pegar e resolver de fato o problema, nós não vamos resolver de fato a situação. Por que isso está acontecendo? Por causa de especulação. Se é devido à especulação, precisa resolver especulação. Não é de outra forma que resolve. Você tem que pegar o problema e atacar o problema, resolver o problema de fato. E não brincar, dar cambalhota. Não dá. E aí eu fico vendo essas coisas aí, gente. Precisa resolver. Bom, saindo do real, mas e aí, professor, o que você acha? Olha, gente, eu tô vendo a bolsa subir. Hoje, provavelmente, o dólar tem que continuar controlado. Ele vai tentar voltar para pelo menos uns 5,30. Tentar, porque até no metade do dia, ninguém sabe o que a empresa lá da China vai falar, deixar de falar. Então, é uma instabilidade total. Agora é tudo chutar o barde, mas de longe. Chutar o barde para a Lua, para não dizer Marte ou outro planeta. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Isso aqui eu tô ansioso. Essa semana tá complicado para mexer. Aliás, esse mês está totalmente perigoso, né? É aparecer mais um apagão junto que você vai ver onde vai virar. O DAX, por exemplo, hoje, aliás, todas as bolsas hoje está subindo. Tirando as que estavam fechadas lá em Tóquio, estava trabalhando em baixa, mas não afetando para cá. O DAX hoje está subindo 1,4%, bem menos do que caiu. Está subindo menos do que caiu. Isso que tem que tomar cuidado e entender, certo? Não é porque você está vendo subir bem que você fala, agora voltou tudo. Não. Ele está subindo bem, mas é menos do que o que ele caiu. Ou seja, ele está trazendo só um pico de volta, mas para trazer. Então, o dentinho. Então, faz assim, ó. Desce, dentinho, desce, dentinho, desce, dentinho, desce. Isso está sinalizando um dente. Um dente de uma tendência de queda. Então, tomemos muito cuidado. Não ache que já melhorou, resolveu o problema, que já pode entrar, que está tudo salvo, tudo lindo, maravilhoso. Se não for para fazer um day trade, sai correndo, porque é perigoso. Escuta o que eu tô falando, é perigoso. Vamos lá. Índice Bovespa. Ontem caiu 2,3, era para o tombo ser muito maior.
e fechou em 108.843. Lembrando que a mínima foi 107.520. Ou seja, no finalzinho começou a recuperar. Foi mais ou menos umas 4h30 mais ou menos, a bolsa começou a recuperar. E aí você fala, rapaz, e aí? Tem duas situações aqui que nós temos que analisar. Por que eu acho que a bolsa não vai subir igual a da Alemanha? Porque a bolsa, ela caiu e ela fez essa correção no final dela antes de fechar. Então ela já fez toda a correção que ela poderia fazer antes de fechar o mercado. Ou seja, essa recuperação, esse dentinho que está fazendo o DAX, a bolsa fez ontem internamente. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Ela pode e vai recuperar? Vai. No começo do pregão. Quando abrir a bolsa, eu vou falar para você, certeza absoluta não, mas uma probabilidade muito grande dela pegar e começar a subir. Só que, meu filho, eu não aposto para ver o que vai acontecer depois do meio-dia. Isso aí eu não vou pagar para ver. Isso eu não vou pagar para ver. Porque é muito perigoso. Tem a fala das Nações Unidas hoje do Brasil, tem um monte de coisinha que pode gerar um ruído, porque lá o presidente pode falar uma coisa e depois pode aparecer o Biden falando Amazônia, pode aparecer mais uns 2, 3 presidentes lá, o Brasil, que não sei o que nós temos que resolver o problema, o Brasil tá fazendo nada. E pode travar algumas coisas aqui no Brasil. Meus queridos, a coisa não é tão bonita como a gente pensa. Eu vou falar pra você, eu não gosto de mexer nessas coisas. Tem gente que gosta de uma aventura boa, hein? E falando nisso, vamos ver o que está acontecendo hoje no mercado. Ó, tudo subindo. Estou aberto aqui as cotações das commodities. Ouro subindo, prata subindo, cobre subindo, platina subindo, paládio subindo, petróleo Brent subindo. Ixi, 75 conto. Gás natural subindo, óleo de aquecimento subindo, gasóleo de Londres subindo, tudo subindo, alumínio subindo, zinco subindo, chumbo subindo. Acho que a única coisa que está caindo um pouquinho, mas bem pouquinho, é o níquel. Estanho subindo. Aí você tem as outras comidas. As comidas tá equilibrada. Então, tipo, trigo caindo um pouquinho, arroz caindo, milho caindo, bem pouquinho. E as oscilações também não tá subindo assim, nossa, subindo um montão. Não, tá subindo dentro de uma moderação. Então nós temos aí algumas coisas. Aí eu tenho um negócio aqui que tá feio aqui. Café subindo. Nossa senhora, gente, o café tem que cair. Senão nós estamos lascados. Açúcar subiu um monte aqui. Nossa senhora. E o suco de laranja caindo. E madeira serrada despencou. Pensa no negócio que despencou, a madeira serrada, que é para construção, né? Depende do país que precisa das madeiras. Ele sobe e desce. Mas, professor, isso aí você já falou. Agora eu quero saber do minério de ferro. Porque o negócio está no minério de ferro, o Brasil, o negócio de minério de ferro, e tá lá o negócio da Vale, que não sei do que, e tá lá, todo mundo me perguntando. Vamos lá. Eu peguei aqui uma projeção do que eles estão estipulando para os próximos capítulos. Vamos lá. Eles estão projetando para setembro fechar em 117 o preço do minério de ferro, que é o valor que está hoje. Só que tem um detalhe, em outubro eles estão projetando para cair para 194, depois em novembro 192, depois em dezembro 91, 192, 94, 92, dezembro 91, janeiro de 2022 91, fevereiro 90 e março 89. Ou seja, ele está falando que eu vou ter um grande pico de setembro para outubro. Então tem que tomar muito cuidado com o negócio de minério de ferro, porque a tendência é ele voltar nos preços que estava antes do minério. E nisso a gente vai ter uma regulação dos preços das empresas, voltando nos seus patamares. Mas, professor, isso é ruim para Vale? É ruim para Vale, porque estava subindo o preço em dólar. Então imagina só, sobe o preço em dólar e ainda desvaloriza a moeda do Brasil, nossa, a margem dela em real vai assim para o espaço sideral. Fica astronômico. E caindo
o preço em dólar, mas subindo o dólar no Brasil, gerando desvalorização do real, facilita para a empresa voltar a ter lucros estrondosos, pelo menos em real. Mas, como tudo é internacional, precisa ser em dólar. Vamos lá, dando sequência aqui. Infomoney. O Ibovespa cai aos 107 mil pontos e analistas veem oportunidades de compra, que é o que vai fazer a recompra hoje, que é o dentinho, tá? Mas para amanhã eu vou falar para você, hein? Tem que sair correndo. Mas gráficos apontam até para a perda dos 100 mil pontos. O índice entrou em queda livre por fatores domésticos internacionais, porém já há quem enxerga a bolsa barata. E vocês lembram que eu peguei e falei que eu estava vendo a bolsa para baixo de 100? Eu falei, olha rapaz, eu estou vendo uma queda aí, a hora que acabar a energia, alguma coisa vai acontecer, que eu estou sentindo alguma coisa. Vocês estão vendo a diferença de ter a mediunidade com esses negócios do mercado? Vocês estão vendo como é que pega e como é que bate? Como é que pega a coisa tem ressonância, funciona? Pois é, e isso que me incomoda, eu ver gente bilionária, gente que tem bilhões, não é milhões, não é bilhões, e não contrata médiums. Deveriam contratar, viu gente? Precisa começar a contratar, porque a mediunidade aqui no Brasil ela não é profissional, mas nos Estados Unidos são contratadas até para achar criança perdida e um monte de coisa. Fazem programa na TV e tudo mais. Aqui no Brasil, onde fala, oh, nós somos um país desenvolvido na espiritualidade, nós temos evolução na espiritualidade. Mentira! Os americanos são muito mais evoluídos na espiritualidade que o Brasil, porque sabem que funciona, têm como ciência e utilizam os médiums para trabalhos específicos, especiais. Em grandes empresas, eu já vou falar para você, eu já vi empresa gigantesca aonde o consultor do cara era um médium, que chegava e falava até a cor da roupa que o cara tinha que usar. Eu vou falar pra você. Você fala assim, não, parece loucura. E você quer que eu fale pra você o que aconteceu? A empresa cresceu e passou tudo quanto que era concorrente. Aí você fala, como isso? Tudo é energia, tudo tem alguma coisa. É mudar de um escritório para outro, é funcionários, tudo. Se você não cria uma harmonização em todas as energias, pode tomar no nariz. E o brasileiro achando que é o bichão da goiaba, filho. Vamos tomar um cafezinho. Infomoney. Como a crise da Evergrande fez as criptomoedas desabarem até 18%. E o que esperar para o Bitcoin agora? Bom, presta atenção. Vocês lembram que eu tô falando negócio de criptomoeda, que tomar cuidado, não sei o quê? Por quê? Meus queridos, presta atenção. As criptomoedas, seja uma, seja outra, seja o que for, elas mostram a falha delas, elas mostram, como é que eu posso dizer? Elas mostram o perigo delas com esses movimentos altos. Se fosse sério, se fosse uma coisa bem sólida, algo bem... Você fala assim, nossa, isso aqui é bom. Ele ia ficar igual uma bolsa de valores internacional. 1%, 0,5%, 1%, 0,5%, todos os dias. E não, e de repente sobe 10%, 30%, cai 10%, 30%. Isso não pode, isso aí já mostra aqui. Isso aí em ações, se fosse ações, eu já ia falar, vixe, é tudo empresa pro lixo. Só que é diferente, ela não é empresa, ela é uma moeda virtual. Então, tem boi na linha. Isso daqui mostra que tem boi na linha. Isso aqui mostra que tem manipulação de mercado. Ou seja, tem especulador. E tendo especulador, você não sabendo aonde está o especulador e o movimento que ele está fazendo, você tem que sair correndo. É por isso que eu fico falando, toma cuidado. Toma cuidado. Tá aí, 18% num dia. Para com isso, né? Já pensou? Você perder 18% do dinheiro que você tem? Não dá, né? É muito surreal. Isso daí é muito louco. É muito louco. E por causa do Evergrande, vamos ver o que vai virar, né? AFP, vamos lá, meu filho. Fundador da Evergrande, a empresa imobiliária chinesa que está com uma dívida que eu vou falar para você, é maior do que a dívida do Brasil. Pelo amor de Deus, como é que uma empresa consegue ter uma dívida maior do que um país?
Posso falar para você? Já era. Essa empresa não vive mais. Não tem como. Eles podem falar assim, mas nós vamos vender todas as coisas que tem e vamos levantar o dinheiro. Tudo bem. Faz. Vai ter um monte de obra que está parada, precisa de mais dinheiro. Vai arrumar dinheiro aonde? Eles têm que pagar fornecedores. A questão é o seguinte, tem que pagar fornecedor. Eles não conseguem pagar os juros. A questão não é pagar o fornecedor. Vocês não estão entendendo. Foi dito que ele não consegue pagar os juros. Ele não consegue pagar juros. Não é pagar dívida. Se ele não consegue pagar os juros, você acha que ele vai pagar a dívida? E quem emprestou para ele? Se lascou. Algum banco vai se lascar. Espero que seja só banco chinês, porque aí quebra os China lá. Isso aqui é um problema sem precedentes. E eu tô vendo o mercado e a mídia falando, não, isso daí não tem nada a ver. Isso aí é pouca coisa perto do que aconteceu nos Estados Unidos. Isso daí não é nada. Para com isso, isso aí não é nada. Isso aí é sim. Você sabe quantos funcionários tem essa empresa? 200 mil funcionários. Você já imaginou 200 mil famílias passando dificuldade financeira, não recebendo salário? O problema que isso dá para um governo que não pode ter problemas? Um governo que não aceita instabilidade? O Xi Jinping lá, ele estava com problema no congresso deles lá, porque o congresso estava achando que ele estava tendo muito poder, isso aqui. Eu falei isso nos vídeos aqui. E vem um negócio desse, sabe como é que ele fica taxado? Como irresponsável, como responsável por isso daí. E aí, como é que o governo vai resolver isso daí? É muito dinheiro, o governo não pode tirar o dinheiro do governo para resolver isso aí de um problema de uma empresa. E se não resolver o problema de uma empresa, como é que faz para o país crescer? Se a base do crescimento são tudo isso. E as coisas que vão ficar tudo para trás, as obras e tudo mais, vai ficar tudo para trás. Como é que faz? Cresceu, agora a queda é na mesma proporção da subida. É isso que vocês têm que entender. Existe uma regra no universo que fala: quanto maior, maior o tombo. Por que é isso? Porque você tem, tudo é cíclico. Então vamos lá. Se você tem uma ondinha desse tamanho, você vai ter uma queda na mesma proporção que você subiu. E você pode diminuir essa queda fazendo ela andar bem devagarinho. Ela não precisa ser da mesma velocidade, igual uma frequência. Só que tem um porém. Se você está lá em cima, você pode ir caindo devagarinho. Só que leva tempos e tempos e tempos. Só que a probabilidade de você estar lá em cima, de cair assim, é muito rápido. Porque você subiu numa proporção e sai. Porque tudo é cíclico. A energia dita essas regras. Então não tem como fugir. Cresceu. Caiu. Por isso que eu tô de olho nos Estados Unidos, por exemplo. Porque os Estados Unidos subiu e ficou. Quando cair, vai ficar caindo, até dissolver, virar pior do que o Brasil. Os americanos vai ficar pior do que o Brasil. Escuta o que eu tô falando pra vocês. É mais cedo ou mais tarde. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Pode demorar um pouco de tempo, mas eu ainda vou estar vivo para ver isso aí. E o Brasil, professor? O Brasil que nunca sobe, que nunca deslancha. Pois é, o Brasil pode entrar em alguma tendência de oscilação de subida. Por quê? O Brasil tá fazendo assim, ondinhas pequenininhas. Eram ondas muito pequenas. Já os outros países fazem subir. A China subia, outros países subindo, caindo com coisa. Alguns outros países caindo um montão e tudo mais. O fundador tentando tranquilizar os funcionários. Vamos ver. Eu vou falar para você, hein? Para mim, já era. E ele pegou e falou assim: confiar na empresa que o grupo sairá em breve do seu momento mais obscuro, informou a imprensa estatal nesta terça-feira, hoje, após um dia de temores nas bolsas de todo o mundo. O cara tentou falar, mas a questão é o seguinte: você pode falar à vontade, eu quero saber o seguinte: como que você vai sair disso aí? Como você se livra disso? E por que apareceu de um dia para o outro? Como que isso não foi vendo o problema? Porque um problema desse não acontece de um dia para o outro, está acontecendo faz tempo. Pois é. E eles vão dar calote, vão fazer moratória. Escuta o que eu estou falando.
Infomoney. As duas surpresas que provocaram uma montanha-russa nas opções de cupom. A fala do presidente do Banco Central na semana passada provocou uma mudança completa em qual será a alta da Selic na reunião desta quarta-feira. Para quem não sabe, existem opções na bolsa e as opções são mais ou menos igual jogatina. Você aposta. Você acha que vai subir mais ou menos do valor X? Você acha que vai para tanto e você vai fazendo as apostas. Eu pago 1 por 20, eu pago 10 por 20, eu pago 50 por 1. E aí vai fazendo isso daí. Vocês sabiam que tem isso? Pois é, tem essa porcaria. Que eu acho que deveria acabar com esses lixos que tem de opção. Para mim isso daí é a pior porcaria que pode existir numa bolsa de valores. Os caras querem investir, vai investir em ações, nas empresas, não em especulação. Isso daqui é um antro de jogatina e de especulação. Tem que acabar com essas palhaçadas isso aqui, viu? Isso aí eu sou totalmente contra uma palhaçada dessa. Infomoney. Para 69% dos brasileiros... Vamos tomar até um café aqui. Porque o assunto é feio. Para 69% dos brasileiros, a economia do país piorou, aponta a Datafolha. Se a sua vida está linda e maravilhosa, não critique quem está passando dificuldade, porque para mim, eu como brasileiro, a economia do meu país piorou, sim senhor, e eu consigo provar que piorou. Mas a culpa não é minha, é sua, sim senhor. É o Congresso que não deixa, não interessa. O cenário é aquele, você tem que pescar com a vara que te deram para você botar dentro da lagoa. Agora, só pegar e trabalhar só com coisa tudo perfeita, situações perfeitas, isso não existe, nem na natureza não existe. Fazendeiro sabe disso. Ele tem que pegar e se preparar, puxar uma água de um lugar, puxar de outro, cavucar um poço, arrumar terra, adubar, fazer não sei o que, tem que preparar as coisas. Não é só chegar e falar assim, olha, a terra aqui tá linda, maravilhosa, Deus já deixou tudo pronto, olha, tá tudo lindo, é só botar semente que vai dar tudo certo. Esperar chover na hora certa, no tempo certo, tudo bonitinho. Não, mudou isso aí, acabou essa brincadeira. Pois é. Pesquisa também mostra que 39% das pessoas entrevistadas estão pessimistas com a condução da política econômica para os próximos meses. E você está vendo isso sem um apagão, hein? Você vai ver a hora que vier o apagão. Aí você vai ver de fato o ranger dos dentes. Não vai ter auxílio que vai conseguir botar comida na mesa das pessoas. Escuta o que eu estou falando, porque tempos tenebrosos ainda vão vir, porque acabar a energia você prejudica toda uma rede inteira. É tipo, o Brasil já tá de ajoelhado. Agora vão dar a misericórdia do coitado do Brasil. Tamo lascado, rapaz, olha. Graças a Deus que eu já vi que 2023 ia ser bem melhor pro Brasil, ia começar a crescer. Eu não sei quando que ia dar o pico, mas ia começar a crescer. Ele ia sair daquela energia de queda e começar a sair dessa energia de queda. 2023. Brasil, não o mundo, Brasil. Vamos lá, pra gente encerrar aqui. Cultura. Abre aspas. A política tem que voltar a ser um pouco mais racional. Ela é muito emotiva, fecha aspas, afirma Jorge Furtado. Sob o comando de Vera Magalhães, o Roda Viva desta segunda-feira recebeu Guel Arraes e Jorge Furtados. Eles se juntaram para lançar um livro que simula um debate entre Lula e Bolsonaro, antes das eleições de 2022. E eles estão falando aí que nós temos que ser um pouquinho mais racionais. E eu concordo com ele. Nós precisamos trazer um pouco da racionalidade e não das emoções. Pegar e fazer os cálculos e as análises nua e crua. E não ficar, eu amo ele, eu amo aquele, eu gosto desse, eu gosto daquele. Olha, eu sempre falei que eu não gosto de um lado. Eu sempre falei, todas as coisas têm um lado positivo. Essa semana foi o aniversário, se tivesse vivo, do... Como é que chama? Oh, meu Deus do céu.
Eita, nós, do professor lá, o Santo Deus. Eu vou abrir aqui porque eu tenho que lembrar dele aqui. Tá na minha cabeça o nome dele, mas é Frei, como é que era? Não é Frei, é... Oh, meu Deus do céu, eu vou falar para você. Tá aqui, já achei, olha aqui. Paulo Freire. O Paulo Freire, meus queridos, ele criou técnicas de educar. Técnicas. Então vamos lá. O que seriam técnicas? Técnicas é o seguinte, eu pego e faço as seguintes informações. Vamos lá, olha só, presta atenção. Técnica. Se você pegar uma criança e fazer ela sentar com a coluna bem retinha, ela vai ter mais atenção na lousa. Estou fazendo suposição, não estou falando que é assim não. Isso é uma técnica. Se você pegar as crianças e fazer um exercício para elas pegar e ficar olhando para um lado e para o outro, por 10 segundos antes de começar a aula, ela vai prestar mais atenção na aula. Isso é uma técnica, não estou falando que isso existe, eu estou inventando aqui, tá? Então, técnicas, ele criou técnicas, ok? Técnicas. E uma delas foi barrar e proibir do professor chegar e falar: eu estou mandando, você tem que fazer. Você fez coisa errada, dá a mão aqui, palmatória. Você fez coisa errada, vai ajoelhar no milho. Você fez não sei do que, tralala. Isso, bater nas criancinhas, coisa não. O Paulo Freire quebrou isso daí. Agora, você vai falar pra mim que o cara não presta porque ele criou isso? Não, desculpa, querido. Essa técnica que ele criou é ótima, é maravilhosa. Você me desculpa. Mas, professor, mais o quê? O mais é outra coisa. Eu tô pegando o lado positivo da coisa. Se você não consegue entrar nas coisas que você não gosta e achar as coisas boas e positivas, sinto muito lhe dizer, mas você precisa de uma evolução urgente mental e espiritual. Todos são seus irmãos. Ninguém segue alguma coisa se não gosta ou se não tem alguma coisa que presta, alguma coisa que é boa. Certo? Outra coisa que ele pegou e passou, ele pegou e falou assim, olha, eu sei, porque eu vi isso daí, eu até vi lá na África, lá com lugares lá que ele conseguiu ensinar as crianças. Presta atenção, o tempo nosso dos avós e tudo mais, não sabia ler nem escrever. Por quê? Porque tinha que ajudar na roça. Então eu tinha crianças que não podia ficar na escola igual fica hoje. Ficar o dia inteiro na escola. Ai, vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não dá. Então ele tinha que pegar algum jeito de pegar e educar essas pessoas, mesmo elas sozinhas, à distância, mesmo elas sem amparo de professores, mesmo sem elas tendo condições, aonde no pouquinho de tempo que ela tinha, ela pelo menos aprender a ler e escrever. Isso é ruim? Gente, vocês me desculpam que não. Agora, mas ele fez o negócio da doutrina do Karl Marx, não sei do que, ele pegou coisas positivas de cada coisa e deixou e entrou dentro de uma ideologia. Aí é uma crença, é como se fosse assim, ele é o cientista da educação com a religião tal. Então seria mais ou menos assim, o professor é todos ruins? Não, o professor é todos bons. Mas aquele professor, ele é um professor de matemática. Vamos lá, exemplo. Todo professor de matemática. Todos ensinam a conta de 1 a mais, 1, 2, 3, multiplicar, de vezes e tudo mais. Aí esse professor, ele tem essa técnica, ele é esse perfil. Mas esse professor é evangélico. O outro é um bandista. O outro é kardecista. O outro é judeu. O outro é não sei do que. Mas todos são professores. Você não pode pegar a crença, porque ideologia política, essas ideologias é crença, é religião, entre aspas. É uma crença. Eu não posso pegar essa crença e falar que toda a classe do coisa, todas as técnicas que o cara usa é ruim só por causa da religião dele. É isso que o povo faz com a política. Parem de fazer isso, hein?
Parem de fazer isso. A sua evolução não está em tamanho nível. Para de criticar sem entender e sem refletir. Não é assim que funcionam as coisas. Eu odeio o comunismo, mas eu amo as pessoas inteligentes que criam ferramentas inteligentes. Meus queridos, jamais a verdade... Por que eu fiz até encerramento disso daqui? Porque vocês não sabem quanto que eu recebi de xingo sobre, hein? Só que as pessoas estão travadas ainda do cérebro. O jacaré tá dominando. Cuidado, hein? Porque o jacaré ainda vai te dar uma rasteira, hein? O rabo do jacaré tá sorto lá para trás. De repente ele vira e te dá uma rasteira. E você vai cair com o seu próprio rabo do jacaré. Não faça o que Jesus não ensinou. Jesus ensinou a amar uns aos outros. Então, entenda a religião do próximo, entenda o próximo. Isso se chama universalismo. É o que nós prezamos, é o nosso que nós pregamos, é o que nós tentamos trazer para a sociedade. Que Deus nos abençoe, que hoje seja um dia maravilhoso para todos. Jamais é verdade absoluta. Namastê.